Uma das características do codependente é a necessidade do controle, ainda que a pessoa saiba que não controla nada, nem ao menos controla as suas emoções. O codependente está sempre acreditando que pode salvar ou impedir o seu familiar que é dependente de álcool ou de outras drogas de fazer uso de substância, quando na realidade isso não acontece. O nosso assunto de hoje é sobre o comportamento do codependente e a sua necessidade de controle. Você vai aprender alguns passos para lidar com essa necessidade do controle. A voz está meio estranha porque eu estou numa crise de sinusite, mas sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. Sem querer generalizar, mas na grande maioria dos casos, na mente da pessoa que é codependente, ela acredita que tem a obrigação de salvar o dependente do seu uso de substância, de tirá-lo do seu uso, e às vezes acredita que tem essa obrigação, como se ele fosse uma vítima, um coitado que não teve outra escolha na vida a não ser usar droga. Seja ele seu familiar, cônjuge e até amigo. Ter a doença da dependência química não é uma escolha, mas fazer uso da substância é uma escolha do dependente químico. Assim como viver sofrendo na codependência também é uma escolha que vai continuar até o dia que você decidir. O mesmo caso acontece com o dependente químico. Ele vai continuar no uso até fazer sua escolha, até ele fazer outra escolha. E não importa o quanto você tente salvá-lo e controlá-lo para ele não usar. Mas não é porque ele quer continuar no uso que você precisa ficar no mesmo funcionamento dele. Alguns familiares em que o dependente químico passa por uma internação ou realiza algum tipo de tratamento ficam preocupados e às vezes desesperados porque não sabem como vai fazer quando ele sair da internação. Se deixa namorar, se deixa estudar, se deixa trabalhar. É uma verdadeira agonia tentando evitar que ele volte ao uso. Se for um adolescente, você pode sim estipular, por exemplo, limites, dias e horários e lugares para ele frequentar e pessoas com quem ele deve sair, mas você precisa fazer com que estas regras sejam cumpridas. E algumas dessas regras você também pode impor para um adulto. E essas atitudes não garantem que ele não vai usar. Apenas são regras que não facilitam o uso. Claro que o apoio da família é muito importante para o dependente químico continuar em recuperação. Nisso não há dúvida. E existem algumas atitudes que podem ser evitadas, como por exemplo, agressões verbais, acusações do tempo em que ele estava no uso, cobranças indevidas, uso de substâncias lícitas ou ilícitas dentro de casa, comportamentos permissivos por parte da família. Estes são alguns comportamentos que devem ser evitados com o dependente químico, mesmo quando ele não está internado ou realizando algum tipo de tratamento. Não vai funcionar você tentar controlar a vida dele, porque acredita que ele é um coitado, ou porque alguém não lhe ajudou, porque foi abandonado. Seja qual for a justificativa que você tentar usar para continuar no funcionamento de salvar, não vai ter um resultado positivo. Você não consegue o controle total de ninguém e também não consegue impedi-lo de usar qualquer substância. Ainda que você vive em função 24 horas do seu familiar que é dependente químico, quando eles querem usar, eles sempre burlam todas as regras de segurança. Admitir a sua impotência perante a dependência química dele, reconhecer que é codependente, buscar o autoconhecimento, buscar conhecer a doença, dependência química, o comportamento do dependente químico e abrir mão do controle. Estes são alguns passos que você precisa seguir para aprender a lidar com a sua necessidade de controle. Tentar controlar o dependente químico é viver no auto-engano, igual ao dependente químico que se engana acreditando que ele para quando ele quiser. Lidar com a realidade de sua impotência ainda é o melhor caminho. Assim você poderá encontrar soluções mais reais e mudar de atitude que facilitam o uso de drogas do seu familiar que é dependente. Agora aqui começou a chover, então vai com barulho de chuva mesmo. Se você está num relacionamento com um dependente químico, é importante você se perguntar se você já reconhece a sua impotência e a sua codependência e o que você tem feito para mudar esse comportamento.
Porque o codependente se preocupa tanto com o comportamento dependente químico que o seu comportamento vai adoecendo cada vez mais. Mas ele continua vivendo em função de mudar o comportamento dependente químico e não o seu. Tire o foco de tentar mudar o comportamento dependente químico e volte a atenção para mudar o seu comportamento. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre tirar o foco do dependente químico e colocar em você mesmo. Com certeza isso vai ajudar mais o dependente químico do que você imagina. Faça uma pequena reflexão. O que você tem conseguido mudar no dependente químico até agora, sem antes mudar em você mesmo? Por que você se sente obrigada a viver em função do outro, mesmo que isso lhe gere tanto sofrimento? Às vezes eu escuto pessoas falarem: ele é tão maravilhoso quando não está no uso, mas quando está no uso me humilha, me rejeita, me agride. Tudo isso quando ele está no uso. Fica alimentando um ideal de relacionamento que só existe na sua fantasia, quando na realidade, em muitos casos, não passa de um objeto de manipulação e de uso. Claro que isso não acontece em todos os relacionamentos, mas eu tenho visto isso com muita frequência. E eu lhe pergunto: até quando você vai se desvalorizar? Colocar no outro a expectativa de ser valorizado? Coloque na balança os prejuízos e vantagens desse relacionamento para você. Comece a se valorizar a partir de você mesma, sem necessitar ficar sendo validada por ninguém. Você vive a partir do valor que o outro lhe dá? Provavelmente o valor que ele dá a você é muito baixo. Faça suas escolhas e não viva as escolhas dele. Descubra quais são os seus limites e não abra mão deles nem sobre ameaças, o que é muito comum em um relacionamento com uma pessoa que é dependente de substância. Agora que você já tem consciência que não consegue controlar o dependente químico, comece a praticar os passos que eu coloquei aqui como sugestão. E agora eu vou finalizando nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. Isso ajuda o YouTube a levar essas informações a outras pessoas. E muito obrigada. Eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.